Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre câncer? Bom, em relação à epidemiologia, o que a gente sabe é que até 2040 vamos ter 29 mil novos casos de câncer, o que vai compreender uma morte em cada 6 vai ser devido à doença câncer. No Brasil, até 2025, a gente tem uma previsão de 704 novos casos de câncer, sendo 70% ocorrendo na região sudeste. Em relação aos tipos de câncer aqui no Brasil, o que a gente tem é que, em primeiro lugar, em homens, a ocorrência de câncer de próstata, em mulheres, o câncer de mama, seguido de câncer de colo e reto, e nos homens, pulmão e traqueia, depois estômago, cavidade oral. Enquanto na mulher, colo e reto, colo de útero, pulmão e traqueia e tireoide. Por isso que durante as nossas aulas a gente vai estar concentrando aí a nossa atenção para câncer, câncer de próstata, mama, e TGI e pulmão. Bom, por definição, o câncer é uma divisão descontrolada de células que vai envolver a alteração da regulação do ciclo celular. Essas alterações, essas mutações ocorrem no DNA e em mecanismos de controle genético, né, que controlam a expressão genética em um ou mais locos do DNA, da fita genética, que controlam divisão e diferenciação celular. Então, essa mutação, né, que vai estar ocorrendo aí na sequência de bases nitrogenadas, elas são o ponto de partida para o surgimento do câncer. A partir daí, a partir dessa mutação, essa célula passa a receber informações erradas sobre a sua atividade. Então, essa célula passa a receber informação alterada sobre a sua diferenciação e progressão. Em relação a essas mutações, elas acabam acontecendo em genes especiais. Esses genes são os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor. Esses genes são especiais porque, em relação aos proto-oncogenes, são aqueles genes que codificam proteínas que estimulam o ciclo celular. Enquanto que os genes supressores de tumor são aqueles genes que codificam proteínas que controlam o ciclo celular. Então, o que pode acontecer? Durante uma mutação, posso alterar os oncogenes ativando para que eles estimulem as células a crescerem. Por outro lado, posso estar inativando o gene supressor de tumor, ou seja, ele não vai conseguir controlar essa divisão, essa multiplicação. Então, por um lado, eu estou ativando um gene que estimula o crescimento celular e, de outro lado, estou desativando, inativando aquele que controla o ciclo. Então, essa célula consegue se transformar numa célula neoplásica e assim progredir para um tumor. Esse processo todo de formação de células tumorais ou formação do câncer é chamado de carcinogênese. E essa carcinogênese, então, ela vai ser estimulada, desencadeada por diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos. A carcinogênese, didaticamente, ela é dividida em 3 etapas. A iniciação, na qual a mutação ocorre, então é na iniciação que essa célula vai ser exposta a um carcinógeno. Essa mutação ela pode acontecer espontaneamente, tá? Então, nós podemos ter o tempo todo células sendo mutadas. Essa mutação também pode estar acontecendo por um mutagênico endógeno ou exógeno, ou uma exposição a algum carcinógeno. Seja uma alteração genética, hereditária, seja exposição a um fator ambiental, essa célula é mutada no seu DNA. Na segunda fase, que nós chamamos de promoção, essa célula que foi geneticamente alterada, ou seja, essa célula foi iniciada, ela vai sofrer o efeito dos agentes oncopromotores. Então, aqueles genes oncopromotores que vão, então, fazer com que essa célula comece a se dividir. E não tendo o controle dos supressores de tumor, essas células tumorais elas entram numa terceira etapa, que é a progressão, na qual essa célula cresce de forma irreversível, então a gente tem a formação de um tumor, que nada mais é do que um tecido anormal, sem função estabelecida, e que então vai progredir para a doença câncer.
eu falei, né? Num primeiro momento, essa célula é mutada, ela pode acontecer, essa mutação, por alteração celular espontânea ou a exposição a um agente carcinógeno, a célula vai ser mutada. Essa iniciação, então, ela começa em uma célula, essa célula se divide, depois se divide novamente. O que pode acontecer? Nesse momento, esse DNA mutado, ele normalmente é reparado, ou seja, nós temos aqui o reconhecimento dessa célula mutada pelo sistema imunológico, então ele vai identificar essa célula, que não é uma célula normal, vamos dizer assim, e vai levar essa célula à morte, ou outros mecanismos mesmo de reparo celular que geram, né, que estimulam a apoptose dessa célula, né? Então, o sistema imunológico e outros mecanismos de reparo podem, então, eliminar essa célula, e aqui ainda não é a doença, né? Porque pode simplesmente deletar essas células e elas não prosseguirem. Então, uma das formas de evitar que essas células prossigam para uma promoção, para uma progressão, é através da retirada, retirada desse agente agressor, da exposição. Então, nesse estágio aqui, se retirar do agente carcinógeno, por exemplo, um fumante, se parar de fumar, essa célula pode ser reparada e não progredir para a formação de um tumor. Então, é nesse momento aqui que a funcionalidade do sistema imunológico e de meios de reparo celular, que elas têm que estar otimizadas para que essa célula não prossiga para uma progressão, tá? Então, se essa célula não foi reparada, a célula iniciada que se dividiu não for reparada, não for deletada, ela vai progredir e vai então iniciar uma multiplicação descontrolada e irreversível. Nesse estágio, então, de progressão, essa célula já se tornou, essa progressão celular já fez um tumor e já se tornou a doença câncer, ele já está instalado e vai evoluir até as primeiras manifestações clínicas da doença, tá? Dessa forma, o que a gente pode concluir quando a gente olha para essas etapas de carcinogênese? Que se alguma estratégia quimiopreventiva for instaurada nesses estágios iniciais da carcinogênese, ou seja, na iniciação ou ainda até o estágio de promoção, que é quando as células começam a se multiplicar, a gente consegue reverter, ou seja, consegue deletar essas células e impedir que elas façam uma progressão com aumento do número de celular, formação de tumor, faça formação de novos vasos sanguíneos, migração e invasão de outros tecidos, que é quando ocorre a metástase, tá? Então, como que é essa quimioprevenção? Primeira coisa é retirar o agente agressor, então parar de fumar, parar de se expor à radiação, entre outros desencadeadores, né, de iniciação. Ou através de agentes bloqueadores, então a gente vai ver que vários tipos de alimentos, por exemplo, eles têm essa capacidade de bloquear, de evitar essa mutação. Ou agentes supressores, que são aqueles agentes que vão evitar que essa célula prossiga se proliferando, se replicando, tá? Lembrando que tudo começa com uma célula mutada, que pode sofrer uma nova mutação, uma outra célula e outra célula se dividir. Então, nesse momento, nós temos o que a gente pode falar em quimioprevenção através de agentes que diminuam o processo inflamatório e o estresse antioxidativo. Porque quanto maior for essa inflamação, a partir daqui, o estresse oxidativo, mais eu vou estimular essas células a se mutarem e se multiplicarem, tá? Em relação aos fatores de risco, a gente pode falar em fatores de risco do próprio indivíduo, ou seja, a genética. Apesar de todo câncer ser genético, porque você tem uma alteração no DNA, nem todo mundo tem um fator hereditário, né? Então, muitas vezes aquele paciente tem uma hereditariedade, né, familiar.
fatores epigenéticos, fatores de idade, sexo, estado metabólico, de inflamação, né? Como que está funcionando esse sistema imunológico, como que está a via de sinalização hormonal desse paciente, porque um desbalanço na sinalização hormonal também pode ser um fator de crescimento para câncer. Como que está a microbiota, né? Como que é o microbioma desse paciente, que são fatores endógenos. Também temos fatores ambientais, né, do meio ambiente, ou seja, infecções por alguns vírus, como papilomavírus, como H. pylori, que são desencadeadores também, né, eles podem favorecer o desenvolvimento de câncer, radiação solar, contaminantes em alimentos, os carcinógenos ambientais mesmo, poluição, e os fatores relacionados a estilo de vida, em relação à ingestão dietética, utilização de álcool, fumo, atividade física, obesidade, dentre outros fatores de vida, como o estresse. Quando a gente olha aqui, a gente vê que o fator estilo de vida, ele consegue interferir tanto no fator do próprio indivíduo, do risco do próprio indivíduo e dos fatores de exposição ambiental. Então, se eu tenho um estilo de vida saudável, eu consigo influenciar nos meus fatores endógenos, que eu consigo, muitas vezes, postergar ou mesmo evitar que uma pessoa que tem uma hereditariedade para desenvolver câncer desenvolva, porque apesar de eu ter um estímulo endógeno, eu tenho um contrabalanço aqui de um estilo de vida saudável, levando aquele bloqueio que eu mostrei para vocês no slide anterior, ou aquela supressão, tá certo? Quando eu falo a relação genética ou hereditária, nós estamos falando de 10 a 20% dos casos, ou seja, a minoria dos casos de câncer é devido a um fator genético, né, hereditário. No 80 a 90% dos casos é por fator ambiental. Então, a gente pode dizer que a maioria dos cânceres poderiam ser evitados, prevenidos, através de uma melhora do estilo de vida. E é aí que nós, enquanto nutricionistas, temos que trabalhar com promoção de saúde, né? Principalmente porque, quando a gente olha para esse gráfico do INCA, a gente vê que, aqui em vermelho, 30% dos casos de câncer são relacionados ao tabagismo, isso já é bem conhecido, já é bem trabalhado, 15% uma média em relação à hereditariedade, mas o meio ambiente vai interferir nessa expressão genética ou não. Agora, quando a gente vê esse pedaço da pizza em azul, do gráfico de pizza aqui em azul, a gente vê que 30% pode estar relacionado de alguma forma com a alimentação. Então, é o mesmo peso do tabagismo, mas a gente não vê esse tipo de propaganda, a gente não vê esse tipo de trabalho, mas nós temos que iniciar em algum momento, e o momento é agora, né? Em relação a um novo gráfico de 2022, essa instituição de câncer, ela já trouxe isso um pouco mais fragmentado, vamos dizer assim. Aonde que mostra pra gente ainda uma maior incidência de câncer em fumantes, mas o que essa instituição traz pra gente de diferente do INCA? Ela coloca o excesso de peso aqui como o segundo maior causador de câncer, seguido de álcool, exposição à luz ultravioleta e depois uma dieta desbalanceada. Mas quando a gente pensa que a dieta desbalanceada leva à obesidade, se a gente somar esses dois fatores, ela vai ser tão importante quanto o fumo mais uma vez, né? A ingestão de álcool geralmente está associada a uma dieta desbalanceada, porque a pessoa que faz uso de álcool dificilmente, né, vai ter uma dieta balanceada, o uso abusivo de álcool, né? Então, a gente tem aqui um fator de alimentação, né, muito significativo na incidência de câncer. Depois, então, a infecção, né, como eu falei, o HPV, né, a H. pylori para o câncer de estômago, e inatividade física.
A inatividade física, que também pode estar aqui junto com a obesidade, né? São fatores relacionados entre si, também é um fator para desenvolvimento de câncer. A gente sabe hoje que uma das melhores formas para a prevenção é a atividade física e dieta. O que tem de mais interessante aqui para a gente avaliar? Que todos esses fatores, todos eles, desde o fumo até a inatividade física, são fatores que levam a uma inflamação e uma alteração da microbiota intestinal, ou seja, uma disbiose. A inflamação e a disbiose, elas favorecem uma a outra, né? O que leva a uma maior produção de espécies reativas de oxigênio. Então, a inflamação, ela leva a uma maior, ou esse estresse, né, da exposição por radiação, poluição, estresse, dieta inadequada, uma inflamação crônica típica de obeso, né, como a gente vai falar lá na frente, ou a própria genética leva ao aumento da expressão, então, da produção de espécie reativa de oxigênio e de radicais livres. E o que vai acontecer? Esses radicais livres, essa espécie reativa de oxigênio, elas lesam a membrana celular. Então, a partir do momento que houve uma lesão da membrana celular, esses radicais livres, essa espécie reativa de oxigênio consegue entrar no núcleo e atingir o DNA. Nesse momento, então, ocorre o dano no DNA dessa célula, tá? Um dos maiores fatores, né, de ponto em comum, então, é o microambiente inflamatório, que vai aumentar essa taxa de mutação. Então, eu tenho uma inflamação, eu tenho a exposição, como a gente já viu, todos eles levam a uma inflamação subclínica, uma inflamação crônica, que vai fazer com que ocorra aumento de citocinas inflamatórias. Então, a inflamação por si só, o ambiente inflamatório, mais a produção de citocinas inflamatórias, vão aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio, que vão favorecer a mutação. O próprio tumor, por si só, cria um ambiente inflamatório que retroalimenta essa inflamação, aumenta a produção de citocinas e assim ele vai evoluindo, né? Por outro lado, essas células do sistema imunológico, quando produzem citocinas e quimiocinas, que são fatores de atração de células imunológicas, elas vão também estar estimulando essas células a crescerem, porque as citocinas estimulam fatores de crescimento intracelulares, então essas células vão sobreviver, vão proliferar, vão crescer, vão fazer angiogênese, vão ter capacidade de invasão. Então, um dos alvos para quando a gente fala em prevenção é diminuir de alguma forma a inflamação, para que esse estímulo seja reduzido. Quando a gente fala em microbiota, né, a gente falou em inflamação e microbiota, a microbiota ela tem uma relação muito grande aí com o sistema imunológico e a gente já viu que um dos fatores que predispõe, que favorece o crescimento de células mutadas é o sistema imunológico não estando efetivo. Quando a gente olha para a microbiota, a gente está falando de uma microbiota que vai estar distribuída em toda a nossa mucosa oral, pulmonar, mas principalmente no intestino, tá? E é justamente aqui no intestino que está 70% das células do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente tem fatores de estresse, né, infecções por bactérias, poluição, alimentação inadequada, inatividade física, uso excessivo de alguns medicamentos, principalmente antibióticos, o álcool, o cigarro, vão levar a uma disbiose, que por sua vez aumenta a produção de espécie reativa de oxigênio, de genotoxicidade, aumenta a produção de metabólitos, oncometabólitos, né, de alguns alimentos, por exemplo, aumenta a inflamação, as vias inflamatórias e leva a uma supressão do sistema imunológico, ou seja, um enfraquecimento da resposta imunológica, o que vai fazer com que aquele mecanismo de reparo de DNA por depleção de células tumorais não aconteça de forma efetiva. Então, a gente pode dizer que existe uma relação muito forte entre microbiota, sistema imune, né, sistema imune, microbiota e câncer. Então, qual que tem que ser o nosso alvo aqui, a quimioprevenção?
ter uma microbiota mais saudável possível, para evitar uma desbiose e inflamação crônica, e um sistema imune fortalecido. Só que a gente não consegue fazer isso de forma separada, porque os dois estão totalmente relacionados. Eu acabei de falar para vocês que 70% das células imunológicas estão ali no nosso intestino, né? Então, tudo que acontece no intestino vai refletir no sistema imunológico, que vai favorecer ou não o desenvolvimento de câncer. Em relação a essa produção de espécie reativa de oxigênio, seja pela inflamação ou pela desbiose, né? A gente sabe que componentes dietéticos vão ter uma influência direta sobre isso. Então, gorduras saturadas, o excesso de ferro, o álcool, carne vermelha, o excesso de ferritina, né? O biomarcador, né? A ferritina, fatores como cigarro, obesidade, aumentam a espécie reativa de oxigênio, fatores pró-oxidantes, né, que vão favorecer, então, o estresse oxidativo, o processo inflamatório. Por outro lado, nós temos os fatores antioxidantes, que são os compostos dietéticos, que a gente vai estar vendo, os ácidos graxos ômega 3, alguns minerais, vitaminas, carotenoides, né, como beta-caroteno, licopeno, luteína, atividade física e alguns medicamentos também, que em alguns casos podem ser usados como prevenção, tá certo? Mas a gente vai focar na comida. Ou seja, existe um balanço, tem que haver um balanço entre os antioxidantes e os pró-oxidantes, para que a gente tenha um balanço na produção dessa espécie reativa de oxigênio no seu bloqueio, tá certo? Dessa forma, a gente sabe que os carcinógenos relacionados à dieta, eles podem tanto, a dieta, né? Ela pode tanto conter carcinógenos que danificam diretamente o DNA e causam mutações, como também pode ter fatores alimentares que bloqueiam essa síntese endógena de carcinógenos. Então, aqui a gente tem as duas possibilidades através da dieta. Nesse momento, a gente vai focar nos carcinógenos. Antes da gente falar dos carcinógenos, eu queria só apresentar para vocês um órgão, tá? Que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC. A IARC ela é sediada em Lyon, na França, e ela é uma extensão da Organização Mundial de Saúde e segue regras gerais das Nações Unidas para fazer uma classificação dos mais diversos tipos de fatores suspeitos de causar câncer, como os fatores químicos, de radiação, agente físico e biológico. Então, a IARC ela traz classificações desses carcinógenos e ela divide em grupos que vai do 1 ao 4, tá? Onde o grupo 1 é quando o agente é carcinógeno para humanos, ou seja, toda vez que você vê um composto, IARC grupo 1 significa que aquele composto ele já foi provado ser carcinógeno para humanos, tá? Então, exemplo, o tabaco, o próprio tabagismo passivo, ou seja, a pessoa fumar perto da gente é um carcinógeno tipo 1, grupo 1. O álcool é um carcinógeno do grupo 1. O vírus HIV, né, porque ele suprime o sistema imunológico. Carnes embutidas e radiação solar são grupo 1. Então, o presunto, a salsicha são grupo 1, são carcinógenos para o humano. O grupo 2A é aquele que é provável carcinógeno para o humano. Quando que ele é um provável? Já existe evidência suficiente que esse agente, que esse composto é carcinógeno em animais, mas as evidências para humanos elas são limitadas ou insuficientes. Então, quais são esses carcinógenos, exemplos de carcinógenos do grupo 2? Os anabolizantes, a carne vermelha, a emissão de motor de diesel e inseticida lindano. No grupo 2B é aquele que é possivelmente carcinógeno. O que significa isso? Existe evidência limitada de que seja carcinógeno para humano e tem evidência suficiente de que é um carcinógeno
para animal, ou não há suficiente evidência em ambos os casos, mas tem alguns dados relevantes para que ele possa ser um carcinógeno, tá certo? O grupo 3 é quando o agente não é classificado como carcinógeno para humano, tá certo? Então, não tem evidência para afirmar que aquele composto é um carcinógeno para humano ou animal, ou não se encaixa em nenhum desses grupos. Exemplo disso é o ácido acrílico de iluminação de fluorescente e mercúrio. Já o grupo 4, o agente provavelmente não é carcinógeno. Então, não tem suficiência suficiente nem em animal, nem em humano. E aí, algumas embalagens, pneu, matéria-prima para produção de nylon, entre outros. Certo? Então, bora lá conhecer alguns carcinógenos presentes em alimentos? Vamos começar pelo agrotóxico, tá? Os agrotóxicos são produtos químicos que são usados aí para controle de insetos, fungos. A justificativa do uso é controlar a doença provocada por vetor que vai, então, afetar o crescimento da vegetação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 20 mil mortes por ano podem ser atribuídas ao consumo de agrotóxico. Então, a gente vê que alguns alimentos acumulam mais agrotóxico do que outros, né? Então, a gente começa aqui com o pimentão, que é quase 100%, né, de acúmulo de agrotóxico, seguido do morango, pepino, alface, cenoura, abacaxi. Depois vem a beterraba, couve, mamão, o tomate, laranja, maçã, arroz, feijão, repolho, manga, cebola. Só a batata que aparentemente tem um acúmulo menor, um resíduo menor. O que acontece? Muitas vezes a pessoa fala o seguinte: então a gente não deve comer vegetal. Não, é melhor comer o vegetal orgânico, mas se não tem a possibilidade, comer o vegetal mesmo assim. Porque apesar dos vegetais não orgânicos conterem resíduos de agrotóxico, eles também vão ser aqueles alimentos que vão conter os compostos bioativos que vão bloquear as etapas da carcinogênese. O ideal, claro, é comer orgânico, mas não necessariamente isso é possível para todo mundo. Então, a higienização correta dos alimentos, ela é muito importante, né? Retirar cascas, lavar bem os alimentos. Isso não elimina, porque muitas vezes o agrotóxico já está impregnado até na semente do alimento, mas já reduz um pouco. O importante é, sempre que possível, fazer ingestão de orgânicos, tá? Então, aqui tem algumas tabelas de alguns agrotóxicos que são permitidos no Brasil, tá? Sendo o glifosato, né? Do grupo 2, ou seja, ele é um provável carcinógeno, ele é a malationa, e eles são utilizados, são permitidos no Brasil para o seu uso. E tem bastante relação com linfomas e câncer de próstata. Outro carcinógeno encontrado em alimentos são as micotoxinas. As micotoxinas, elas são metabólitos que são produzidos por fungos em cereais. Então, muitas vezes, aquele cereal que está armazenado há muito tempo no estoque, ele começa a desenvolver fungo, e esse fungo, ele libera uma micotoxina. São várias as micotoxinas, mas a mais importante aqui é a aflatoxina, que é um carcinógeno do grupo 1, ou seja, ela é um carcinógeno para humanos, né? Então, essa aflatoxina B1, por exemplo, é a mais potente, ela causa uma mutação no fígado, numa proteína chamada P53. Essa proteína, então, ela estimula a mitose do hepatócito, faz com que essa célula comece a se proliferar descontroladamente. Tá? As fontes, então, são cereais em geral: amendoim, semente de algodão, cacau, nozes, avelã, frutos secos, trigo, arroz, centeio, cevada. Qual que é a recomendação aqui? Comprar alimentos seguros, né? Alimentos que não estão armazenados há muito tempo. Às vezes a gente chega naqueles armazéns, né, que fica ali anos armazenado, então o produto já teve fungo.
E o fungo em si, quando a gente vai fazer a cocção, ele é eliminado, mas a micotoxina ela não é eliminada por cocção. Então, consumir alimentos dentro do prazo de validade, alimentos bem embalados, tá? E atentar na hora de comprar esses alimentos. Depois, então, nós temos a carne vermelha. A carne vermelha, a gente pode trazer vários pontos em relação a ela como um potencial carcinógeno. Por quê? Primeira coisa, o ferro, o ferro em excesso, ele gera muita espécie reativa de oxigênio. E ele no intestino, se não estiver sendo metabolizado corretamente, ele existe uma chance de desenvolvimento de câncer de intestino, de colo e reto. Segunda questão em relação à carne, a alta quantidade de gordura saturada. A gordura saturada ela tem relação com diversos tipos de câncer, mas principalmente com câncer de mama. E a gente já sabe que o trânsito de gordura saturada, a gente vai ver, ela leva um certo grau de inflamação, tá? Além disso, o uso excessivo, a ingestão excessiva de carne vermelha aumenta alguns fatores de crescimento, porque esses animais muitas vezes são tratados com alguns hormônios. Então, alguns estudos mostram o aumento do IGF-1, que é um fator de crescimento similar à insulina, que pode, então, também estar favorecendo esse aumento da proliferação, do crescimento celular. E outros compostos, quando a gente faz a cocção da carne, podem ser formados, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e as aminas aromáticas heterocíclicas, tá? E quando que isso vai acontecer? Quando aquela carne vermelha é exposta a alta temperatura. Então, isso acontece tanto com a carne vermelha como com a branca, mas toda carne que a gente leva a uma brasa, uma grelha muito quente, que faz essas marquinhas, né, de tostadinho, elas produzem os hidrocarbonetos aromáticos e as aminas, tá? Então, as frituras, assados de churrasco vão aumentar essa produção desses compostos. E esses compostos também podem ser formados durante o processo de defumação. Então, a própria defumação da carne leva à formação de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos. Em relação ao IARC, o que o IARC traz pra gente? Que as carnes processadas, né, e curadas são um carcinógeno do tipo 1, ou seja, são causadores de câncer em humano. Então, aqui nós temos as salsichas, o bacon, o salame, mas também a gente pode falar aqui de presunto, de peito de peru, né? Nós estamos falando aqui de carnes processadas, tá? E a própria carne vermelha em si, ela já vai se enquadrar então no grupo 2A, um possível carcinógeno, tá certo? Então, dessa forma, qual que é a recomendação? Para que as carnes vermelhas não passem de 300 a 500 gramas por semana do seu consumo. Um outro fator também relacionado a alguns embutidos, né, são as nitrosaminas, ou seja, o nitrito e o nitrato. O que é o nitrito e o nitrato? O nitrito e o nitrato são aditivos alimentares. Lá no estômago, esse nitrito e nitrato ele vai se transformar em nitrosamina. E a nitrosamina é um carcinógeno provável para humanos, é do grupo 2A. Onde que a gente encontra nitrito e nitrato? Onde que a gente encontra esses conservantes? Picles, salsicha, presunto, enlatados, peito de peru. Muitas vezes, até nas próprias carnes frescas, alguns locais usam nitrito e nitrato porque eles vão dar uma coloração mais avermelhadinha na carne. E esse nitrito e nitrato tem uma forte correlação com câncer gástrico de colo e bexiga, que são os locais onde ocorre essa nitrosação para a formação da nitrosamina, tá certo? Só que alguns alimentos têm nitrato em sua composição, como o espinafre, a selga. Porém, esses alimentos também têm vitamina C, têm compostos bioativos que evitam, que diminuem a produção de nitrosaminas cancerígenas. Já as carnes processadas, as carnes que passam por processo de
a defumação, elas produzem esse nitrito que é convertido em nitrosamina. Então, qual seria uma estratégia aqui para as pessoas que fazem uso de embutidos? Consumir junto com esse embutido vitamina C, porque esses antioxidantes presentes na laranja, por exemplo, no limão, vitamina C, vitamina E, flavonoide, elas diminuem essa conversão de nitrito para nitrosamina cancerígena. Ou seja, vai fazer um churrasco, vai ter uma carne defumada, vai fazer o uso de um embutido, coloca uma fonte de vitamina C, porque muitas vezes é difícil tirar isso do paciente. Então, coloca uma fonte de vitamina C junto com essa alimentação, faz uma mega salada cheia de cores, né? Para diminuir essa formação, então, de nitrosamina. Um outro alimento que eu gosto de trazer é em relação ao açúcar, porque existe muita discussão em relação ao açúcar. A gente sabe que o processamento da cana é através da queima, né, da cana, pode levar à formação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, como os bezopirenos, né? Então, quando faz a queima, mas ainda não existe nenhuma comprovação de que o açúcar seja um carcinógeno por si só, tá? Porém, existe sim a questão do consumo excessivo de açúcar, principalmente aquele açúcar adicionado em alimentos e bebidas açucaradas, porque o açúcar por si só, ele pode não ser um agente indutor, né, de mutação, mas ele contribui para a obesidade e resistência à insulina, que são fatores de risco para câncer, tá certo? Então, o que acontece? Tem que se atentar ao consumo de bebidas açucaradas, alimentos ricos em açúcar de alto índice glicêmico, como uma forma de evitar obesidade, inflamação, estresse oxidativo, então a gente pode dizer que, de certa forma, o excesso de açúcar pode ser um causador indireto, né? Um indutor indireto. Em relação à gordura saturada, existem evidências sobre alta ingestão de gordura saturada com maior incidência de câncer de mama, devido à obesidade e também a taxas elevadas de estrogênio na obesidade, que pode ser causada por gordura saturada, e de cólon, tá? Então, a elevada ingestão de gordura, ela vai promover a produção aumentada de ácidos biliares que podem ser mutagênicos e citotóxicos quando também não metabolizados corretamente. Então, se você tem uma alta ingestão de gordura saturada e não tem uma microbiota adequada, essa metabolização dos sais biliares, ela pode ser citotóxica. Então, o correto é sempre fazer um balanço aí entre saturada e insaturada. Então, a gordura saturada, ela leva a um trânsito de desbiose, né? Aumenta bactérias gram-negativas, a gordura saturada. As bactérias gram-negativas, elas aumentam a produção de LPS, que vai ativar vias inflamatórias no intestino, levando a uma alteração da barreira da mucosa intestinal, favorecendo o estresse oxidativo. Por outro lado, também favorece a obesidade, que aumenta o estresse oxidativo e inflamação. Então, essa inflamação, como a gente já viu, aquele ambiente inflamatório, produção de radicais livres, sustenta, né, tanto a indução quanto a progressão da célula tumoral. Outra substância cancerígena em alimentos é a formação de acroleína. A acroleína, ela acontece naqueles alimentos que são fritos por imersão, principalmente em óleos mais velhos. Então, o aquecimento da gordura faz com que o glicerol seja oxidado à acroleína. E essa acroleína, ela é classificada como um possível carcinógeno no grupo 3, tá certo? A acrilamida, que também é formada no aquecimento do alimento, quando a proteína com açúcar em contato com calor, ela vai formar aquela coloração de tostadinho, ela também é um carcinógeno provável, carcinógeno do grupo A, né? Então, o aquecimento do açúcar com aminoácidos vai formar essa acrilamida, e aí quanto mais marronzinho, né, tiver o alimento, maior a concentração de acrilamida.
E o air fryer, ele pode não produzir acroleína porque não está em fritura, mas produz acrilamida. Então, quanto menos tostado, menor a formação de acrilamida, menor o potencial carcinógeno do alimento. Os aditivos alimentares também são carcinógenos, considerados alguns do grupo 2B, né, como o caramelo 4 e o BHA. O caramelo 4 é aquele corante que dá a corzinha para Coca-Cola, para Pepsi, para bebidas que tem essa coloração mais marrom, mas também está presente, por exemplo, no shoyu, a cerveja preta, tá? Então, ele é um grupo 2. O BHA, ele vai estar sendo utilizado em alguns alimentos, mas também no cosmético. É usado para evitar oxidação de gorduras e óleos. Então, gente, a gente tem que concluir o seguinte em relação a isso. Todo alimento ultraprocessado, todo alimento que precisa de ter conservante para sua conservação, ele pode ter alguns agentes possivelmente carcinógenos, e o uso em excesso, além de ser um potencial carcinógeno, também a gente já sabe que causa desbiose, e a desbiose favorece a formação de células tumorais, tá? Os adoçantes também, né, por exemplo, nós temos estudos mostrando que o aspartame, o ciclamato, a sacarina podem ser carcinógenos, tá? O aspartame, por exemplo, ele é um possível carcinógeno do grupo 2B. O importante aqui é sempre evitar o uso de açúcar e de adoçante, educar o paladar para sentir o sabor real do alimento, né? Quanto menos composto químico a gente coloca no intestino, menor desbiose, menor inflamação, menor chance para ocorrência de câncer. E a obesidade, né? A obesidade que pode ser o resultado da ingestão excessiva de calorias ou de uma microbiota desbalanceada ou de sedentarismo, né, associado a uma dieta desbalanceada. A obesidade, ela tem uma relação com alguns tipos de câncer, principalmente de mama, endométrio, né, porque a obesidade excessiva acontece a produção no tecido adiposo de algumas enzimas, de alguns fatores, né? Dentre eles, existe uma enzima produzida no tecido adiposo que se chama aromatase. Essa enzima, ela afeta o equilíbrio entre estrógeno e testosterona. Então, a testosterona, eu acabo tendo maior quantidade de estrógeno, que alguns cânceres, principalmente de mama, são induzidos pelo excesso de estrogênio, tá? Então, além disso, também existe um maior nível de insulina e de fator de crescimento em pacientes obesos, e a produção de algumas citocinas, que a gente chama de adipocinas, que vão ter efeitos inflamatórios, e diminuição de outras que vão ter efeitos anti-inflamatórios e antiproliferativos. Então, a ingestão excessiva, pouca atividade física, levando à obesidade, com o aumento da expressão de fatores de crescimento, como IGF-1, insulina e algumas adipocinas, né, citocinas produzidas no tecido adiposo, maior produção de esteroides, né, de estrogênios, maior ativação de crescimento celular, menor ativação, né, inibição de apoptose e estresse oxidativo. Então, a obesidade, ela junta todos esses componentes que favorecem o crescimento de célula tumoral. E por fim, né, mas não menos importante, pelo contrário, né, um dos maiores agentes relacionados ao câncer é o álcool, tá? Então, principalmente no trato digestivo, fígado, mama, colo retal e pulmão. Qual que é o mecanismo da carcinogenicidade do álcool? Primeiramente, o álcool, ele é metabolizado a acetaldeído. Esse acetaldeído, ele não é metabolizado, não é liberado, não é excretado rapidamente. Então, o álcool, ele é metabolizado ao acetaldeído, que aumenta a expressão de espécie reativa de oxigênio. O próprio uso do álcool em si já aumenta, né, a espécie reativa de oxigênio, mas o seu metabólico também, né, que vai ter efeito sobre a integridade da membrana.
Também o processo de fermentação do malte, do trigo, pode levar à produção de carcinógenos nesse processo de fermentação. E o álcool, assim como o tecido adiposo, também ativa a aromatase. Então, alguns pacientes, a gente vai falar disso na mama, alguns pacientes que estão fazendo uso de algum medicamento para câncer que tem relação com estrogênio, eles não podem beber álcool e também tem que evitar ganhar peso, tá? Além disso, o uso de álcool excessivo, ele diminui a absorção de algumas vitaminas do complexo B, como ácido fólico, e isso também predispõe ao câncer. Então, o uso crônico de álcool aumenta a espécie reativa de oxigênio, que induz, né, faz a iniciação. A produção do acetaldeído leva à mutação do DNA e à inflamação, que também favorece a promoção aí do crescimento dessas células, além da genética de polimorfismo, né, a indução de genes, pode favorecer a expressão de genes, aumenta a produção de estrógeno e favorece, então, a metástase, até porque o consumo excessivo de álcool também leva a uma imunossupressão. Então, é isso por hoje, pessoal. Um abraço.